Olá pessoal, eu quero mostrar a vocês aqui um efeito bem interessante que eu pesquisei num canal chamado Duke 3D, que é o efeito de uma bola de vidro com um plasma na parte interna dela. Eu vou usar a versão 3.0.1 para mostrar a vocês o procedimento e vocês podem fazer em qualquer versão aqui para me acompanharem, tá? O primeiro passo é a gente adicionar aqui uma mesh. Eu vou usar uma Icosphere. Vamos abrir a propriedade dela e aqui o número de subdivisões vamos ampliar para 6. Vou clicar fora, vou aproximar um pouco. Ela tem aqui uma superfície ainda com aspereza, então selecionando a esfera, vou usar o botão direito, Shade Smooth. Eu vou suspender esse painel de baixo. Nós vamos mudar essa vista aqui de cima para o modo renderizado. Aqui no modo renderizado, nós vamos precisar de uma imagem HDRI para exercer uma funcionalidade de iluminação junto à cena. Então o que a gente pode fazer é vir aqui no Word, em Color nós vamos clicar no pontinho amarelo ou direito, quem tiver aí as versões antigas, e vamos usar aqui a opção Environment Texture, que é a textura de ambiente. Ele vai ficar com um tom lilás, porque ele está pedindo uma imagem HDRI. Essa imagem vocês podem baixar aí em um site junto à internet. Geralmente eu baixo no polyheaven.com. Então aqui eu tenho algumas imagens que eu baixei. Vou procurar aqui. Vou usar essa aqui de estúdio, tá? Selecioná-la, Open Image, e essa imagem vai fazer parte do nosso plano de fundo. Eu vou olhar a cena aqui em cima pela minha câmera. A minha câmera está travada. Eu vou trazer um pouquinho mais para baixo, tá, pessoal? E aqui o que eu vou fazer com ela travada é movimentar o gizmo para deixar numa posição interessante aqui de efeito. E vamos transformar esse painel de baixo para um modo chamado Shader Editor. Vamos desabilitar essa opção aqui, N. Vamos clicar no New. E ele já gera um material automático do tipo Principal. Primeiro passo, nós vamos chegar aqui no Principal, vamos dar um fator de transmissão para ele em 1. Veja que ele toma aqui uma aparência de um vidro fosco, mas nós vamos diminuir a intensidade do Roughness para dar o brilho. Essas luzinhas que vocês estão vendo aqui é a imagem que eu estou usando como plano de fundo, que está criando o efeito de iluminação sobre a esfera. Então aqui é como se fosse uma esfera de vidro. Agora vamos criar o efeito de plasma dentro dela. Para isso nós vamos adicionar um node de conversão do tipo Color Ramp, vamos deixá-la aqui, tá? E vamos adicionar também um node de textura do tipo Noise Texture, e vamos adicionar também um shader do tipo Principal Volume. É ele quem vai criar o efeito que nós precisamos. Vamos deixá-la aqui. Bem, o nosso Principal BSDF está ligado na superfície, é essa imagem que vocês estão vendo. Se eu desconecto aqui, ela tira a imagem. Se eu conecto, ela gera o efeito Principal sobre o material. Agora o que eu vou fazer é usar o node Principal Volume ligando com o volume do material de saída. Ainda eu não tenho o efeito que eu quero. Aqui eu vou conectar o Color do Color Ramp com a opção de entrada Emission Color do Principal Volume. Vamos deixar a densidade totalmente em 0. Vamos aumentar essa força. Vocês vão ver aqui um volume com um aspecto cúbico. Por quê? Porque nós estamos usando aqui a nossa renderização pelo motor Eevee. Para esse efeito funcionar, nós vamos precisar mudar aqui o motor de renderização. Em vez de Eevee, nós vamos usar o Cycles. Agora vocês vão ver, ó, o Color Ramp dentro do objeto, que é a bola de vidro. Nós vamos então conectar aqui a saída Factory do Noise Texture com a entrada Factor do Color Ramp. Esse tom que vocês estão vendo nós vamos alterar quando nós movimentamos essa setinha escura aqui, ó. Vamos clicar nela, vamos arrastá-la para cá, vocês vão ver que eu crio uma névoa interna na esfera. Eu vou também puxar a setinha branca um pouco mais aqui para a direita. E para dar intensidade nessa névoa, nós vamos aumentar o valor aqui, Emission Strength, vamos deixá-la aqui, ó, com um fator 13.6. Vamos então acrescentar aqui mais um node. Vai ser um texture do tipo Musgrave. Vamos conectar a saída height dele com a entrada vector do Noise Texture.
A gente agora começa a ter um efeito aqui interessante, ó, como se fosse uma névoa. Eu posso diminuir essa escala, posso também diminuir um pouco esse brilho para que vocês vejam. Nós vamos acrescentar outro Noise Texture aqui, adicionando o Noise novamente. Vamos conectar o Factor dele com o Vector aqui, ó, do Musgrave. Ou podemos também ligar o Color. O Color fica bem mais legal aqui no efeito, tá, pessoal? Agora a gente pode diminuir essa escala aqui para criar um movimento de nuvem aqui, como se fosse um plasma mais interessante. Como é que a gente altera a cor desse plasma? Vindo aqui na setinha branca, a gente define que quer uma cor, nesse caso aqui, uma cor chegado ao laranja ou ao amarelo, aí vocês quem define a cor que vocês vão querer, tá? Eu peço a vocês que vocês venham aqui em cima no modo Edit, que é o editar, cliquem em Preferences, ele vai abrir a janelinha de preferências, vocês vão clicar em Addons e vão pesquisar aqui a palavra Node. Tem aqui o Node Wrangler, nós vamos selecionar esse e habilitá-lo. Habilitando, o que eu vou fazer é selecionar todas estas funções de nodes aqui, com o botão do meio do mouse pressionado, arrastá-lo aqui para a direita, para dar espaço. Aqui no último node, nós vamos selecioná-lo com o botão esquerdo. Como eu ativei aquele addon, usando o Ctrl T, ele já cria para mim aqui, ó, de forma automática, dois nodes, que é o Texture Coordinate e o Mapping, que é o node de mapeamento. Aqui no Texture Coordinate nós vamos usar a saída Object, conectando com a entrada Vector. Pronto, configurado, nós vamos agora selecionar esses três nodes que estão à esquerda e vamos puxá-lo um pouquinho para cá. E aqui entre o Noise Texture e o Musgrave nós vamos adicionar um node de cor do tipo Mix RGB. Aqui com o Node nós vamos agora conectar o Vector com a saída do segundo colo. E temos um efeito plasmático aqui interessante. Esse efeito eu posso criar animações com ele. Eu posso vir aqui, suspender mais uma janelinha aqui, copiando a de cima, eu posso alternar essa aqui para timeline. Então, a partir desses ajustes aqui, pessoal, eu posso conseguir uma infinidade de animações através da timeline. Se eu clicar aqui com o botão direito em cada ajuste, vocês vão ver que eu tenho uma condição de inserir um keyframe para fazer alguma animação. Então a primeira animação que eu vou fazer aqui desse efeito é usando no Mapping a rotação em X ou em Z. Então se eu rotacionar aqui, ó, eu estou rotacionando o efeito pelo eixo Z. Então aqui no eixo Z eu vou deixar em 0 no primeiro frame, tá? Vou encostar o cursor do mouse em cima da Rotation Z, pressionar o botão direito do mouse e Insert Keyframe. Nota que ele gravou uma chavezinha aqui, ó, do frame que eu fiz a animação. Então eu venho para o 250, só que eu quero que esse plasma interno aqui se movimente no ângulo, vou deixá-lo aqui em 72. Então aqui no frame 250 com 72,7 graus, eu uso o botão direito e Insert Keyframes. Se eu usar aqui, pessoal, o Player, vai haver uma animação, vocês podem ver que existe um movimento aqui. Como eu estou usando Cycles é complicado, porque minha máquina é bem obsoleta e o adaptador gráfico pior ainda. Mas eu posso renderizar isso para dar um efeito e mostrar a vocês aí no final. Esse mesmo efeito que eu posso aplicar aqui de animação de rotação em Z, eu posso também fazer uma animação de cores. Então aqui no frame 1, se eu quiser que ele seja com a cor laranja, eu encosto o cursor no seletor de cores, Insert Keyframes. Eu quero que essa cor laranja ela fique até o frame 60. Então eu clico no frame 60, mantenho a cor laranja, botão direito, Insert Keyframes. Gravei duas chavinhas aqui, tá? Agora no frame 150, eu quero que essa cor mude-se agora para um azul. Aqui eu posso encostar o cursor, botão direito, Insert Keyframes. Então gravei três chaves. Quando eu der aqui a animação, ela começa com a cor amarela, vai até um ponto e de repente ela começa a se transformar aí, ó, numa cor azulada, como vocês podem ver lá. Então eu criei duas animações simples. Vocês podem criar várias animações baseadas nesses ajustes aí. E é com isso agora que eu vou
fechar essa janela de baixo, já que eu já configurei como eu quero. Ajustando e enquadrando a cena aqui na minha câmera, com ela travada, eu vou primeiro salvar esse projeto para eu não perdê-lo. Então vou usar aqui Save As como, vou botar um nome aqui, Teste da Bolha, e vou salvar. Então aqui com o procedimento feito, agora eu vou configurar a renderização. Então aqui na opção de render, eu vou definir o fator em 32, porque minha máquina é bem básica, então eu não vou conseguir uma qualidade muito boa no efeito da bolha. Mas para que ele se torne rápido, eu vou deixá-lo aqui em 32. Vocês podem usar um fator maior se vocês tiverem uma máquina melhor, com um adaptador gráfico melhor do que o meu. Como a minha máquina é básica, eu vou mantê-la em 32. E definido os cycles e 32 aqui no render, eu vou selecionar a saída. Aqui eu vou definir a resolução do vídeo que eu quero fazer. Eu vou fazer um vídeo no formato HD, 1280 por 720, porém um percentual aqui eu vou usar 50%, que ele vai fazer uma telinha pequena e fica mais rápido o render. Essa transformação vem do frame 1 até o frame 250, eu posso definir a quantidade de frames que eu quero aqui. E aqui em Output eu vou definir um nome para o arquivo. Vou botar aqui Teste do Plasma. E seleciono aqui a pasta onde eu queira salvar o meu projeto. Tá? Eu já tenho aqui um salvo que eu fiz anteriormente. E vocês podem aqui nessa opção agora definir o formato do arquivo. Como é um arquivo de vídeo que eu quero gerar, eu vou vir nessa última coluna aqui que vai gerar arquivos de vídeo. Como ele não tem som, eu vou usar aqui o AVI-JPEG, que é o mais rápido. E vou usar o RGB e o Quality em 100%. Como eu já salvei o projeto, aconselho a vocês que têm uma máquina básica que na hora que vocês forem renderizar o processo aqui, vocês saiam do modo de renderização e entrem aqui no modo, que é o modo Wireframe. E aqui vocês cliquem no Render Animation. Ele aí vai começar a salvar o quadro a quadro da animação que vocês estão fazendo. E no final vocês vão ver como é que ficou aqui essa animação a partir desse processo que eu demonstrei a vocês. Cabe a vocês utilizar esse recurso para qualquer tipo de efeito que vocês queiram. Como vocês vão ver aí também no final, que eu fiz aqui o uso do Read Body para fazer um efeito de uma bola quicando com o recurso do Plasma.